pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da CRM Think. Eu sou o Vitor, implementador e consultor do Bitrix aqui na CRM Think. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a base de conhecimento 2.0 do Bitrix. Então já pode deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Alguns de vocês podem estar se perguntando, o Bitrix ele já não tem uma base de conhecimento? Tem. Ela é uma base de conhecimento já antiga, tem mais ou menos ali de 2 a 3 anos que ela já está implementada. E para quem não conhece, ela tem essa cara aqui, ela foi baseada na parte de construtor de sites, então quem já utilizou essa parte de criação de sites por dentro do Bitrix vai reconhecer logo de cara que o layout, as opções também são bem parecidas. Então só demonstrando aqui, eu estou no ambiente de testes, né, que ele já tem umas bases e todo o layout, toda a parte de edição aqui é muito parecida, então eu trabalho aqui com a parte de blocos, né? Eu tenho aqui diversas opções de capa, texto, vídeos, títulos, imagens e por aí vai. É bem naquela pegada de construtor de sites, né? Qual que é a maior diferença entre essa base de conhecimento antiga e a nova, que é 2.0? Além dessa parte do design, né, a parte de visualização, essa aqui é a base de conhecimento nova, ela é muito mais simples, muito mais direta. Então essa é a diferença principal, ao meu ver. Mas também na parte da disponibilidade. Essa base de conhecimento antiga, ela já está disponível a partir do plano gratuito. É claro que conforme os planos forem avançando, né? Então ali um Basic, um Standard, Professional, Enterprise, conforme for evoluindo você vai ter mais funcionalidades. Mas desde o plano gratuito você já consegue utilizar ela. A base de conhecimento 2.0, que é a nova, ela só vai estar disponível a partir do plano Professional, então é importante que vocês tenham isso em mente quando forem utilizar. Então, demonstrando aqui, um outro ponto importante antes da gente começar, é que essa base de conhecimento, a gente não sabe se ela vai ser descontinuada. Eu particularmente acredito que não, porque a base nova ela já foi implementada aqui no Bitrix, já tem as funcionalidades, ela provavelmente vai ser atualizada conforme o tempo. E essa base de conhecimento antiga ela continua aqui, e também na parte de comparação de planos, você consegue ver que o Bitrix ela lista as duas bases ao mesmo tempo, então eu acredito que as duas vão coexistir. Mas como eu falei, é só uma visão pessoal minha. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que amanhã essa base de conhecimento já não exista mais, mas eu particularmente acredito que as duas vão coexistir. Então essa aqui é a base de conhecimento 2.0, ela tem essa cara totalmente diferente da nova, né? Da antiga, perdão. E como que ela funciona? Aqui ela é dividida em espaços, né, que seriam as bases. Vamos pensar que você vai ter bases para setores diferentes, então, por exemplo, um setor de suporte, um setor financeiro, um setor de vendas, né, um setor comercial. Então cada um é dividido nesses espaços. Então aqui quando você entra, você vai ver os que estão compartilhados contigo. Aqui no caso não tem nenhum. Aí aqui eu vou ter meus espaços, que eles estão divididos em subtópicos, né? Que aqui eu vou ter as opções. Aqui na parte do arquivo seriam os arquivos os artigos que foram arquivados, né? Então de repente, às vezes você está construindo ali alguma coisa e não quer que fique exibido logo de cara, mas para não precisar excluir, você só arquiva ali que somente você vai ter acesso. Então, por esse menu geral aqui, eu posso ver o que está na lixeira. O que eu for excluindo aqui, eles ficam na lixeira por 30 dias, né? Os artigos que eu excluí vão ficar aqui por 30 dias. Passou esses 30 dias, eles vão ser excluídos permanentemente, né? Eles seguem a mesma filosofia que tem ali de exclusão, seja na parte do CRM, na parte de tarefas, que sempre fica ali por esse tempo. Daí você pode vir aqui, restaurar tudo, ou esvaziar a lixeira, ou vir aqui em um deles para restaurar de fato. Aí você clica aqui para restaurar, ou para excluir permanentemente, se for o caso. Aqui na engrenagem eu vou ter a parte de permissões de acesso à base de conhecimento. Então, ele é muito parecido à estrutura com a base de conhecimento de CRM, de Contact Center, tarefas, na qual eu vou ter aqui as minhas funções. Dentro das funções eu coloco os usuários e aqui embaixo eu tenho as permissões. Então você vai ter acesso geral, que aí quem tiver isso aqui vai poder ver todos os espaços. Se a pessoa vai ter permissão de editar as permissões de acesso, então se ela vai poder enxergar essa tela aqui e for mexendo. Se ela vai ter permissão de criar espaços ou de importar. Aí você vai colocando aqui as funções, você pode criar aqui módulo 0, né, que por exemplo função XYZ, e colocando os usuários aqui
e dando as permissões aqui conforme necessário. Aí é só salvar aqui embaixo que ele já salva o que você fizer aqui. Avançando aqui, eu posso importar essa base de conhecimento externa. Atualmente você pode exportar do Outline, que é um outro software de base de conhecimento que existe. Aí você vai precisar ter o URL aqui e o token da API para fazer essa importação. Aí você clica aqui em conectar e ele faz essa importação. E aqui eu posso colocar tanto no modo claro quanto no modo escuro. Aí se eu clicar aqui, ele recolhe esse menu lateral esquerdo. Então se eu clicar aqui no mais, eu posso criar um artigo ou um espaço. O espaço é o geral, né? É um aglomerado de artigos, e artigo onde você vai colocar o conhecimento propriamente dito. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um espaço só para exemplificar. Vou colocar aqui um exemplo. Quando eu crio um espaço, eu vou definir quem que vai poder gerenciar. Aqui por padrão ele coloca o meu usuário, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, outras pessoas. Aí se você tiver alguma dúvida, ele tem essa interrogação aqui do lado, que ele marca o que é. Então quem tiver acesso aqui de gerenciamento vai poder tanto excluir espaço e definir as permissões de acesso tanto para o espaço quanto para os artigos que estiverem dentro desse espaço. Aí vai ter aqui quem tiver permissão de edição dos artigos, né? Aí você pode colocar aqui as pessoas. Aí lembrando, como aqui no caso eu estava aqui em cima na parte de gerenciamento, se eu colocar aqui na parte de edição, eu já assumo aqui de cima e vou aqui para baixo. E quem vai ter acesso de visualização? Aí eu vou colocar aqui outra pessoa só de exemplo. E vou clicar aqui em criar. Então ele criou aqui o meu espaço, né? Se eu clicar aqui, ele não vai colocar nenhum artigo aqui embaixo, porque eu acabei de criar. Aí eu posso mudar o nome aqui se precisar, posso ver todos os artigos e posso criar um aqui do zero. Então, artigo XYZ. E vou aqui colocando o meu texto, né, com todas as informações. Aí uma vez que tiver salvo, eu clico aqui em salvar. Eu posso copiar o link aqui desse artigo para compartilhar com uma outra pessoa. E aqui nas opções eu posso copiar artigo como Markdown, mover para o arquivo, gerenciar as permissões de acesso ou excluir. Eu já tenho alguns exemplos aqui já feitos, tá? Então, por exemplo, essa parte aqui de suporte, eu tenho um espaço de suporte já com alguns artigos. Então, eu tenho aqui um artigo, por exemplo, chamado níveis de SLA. E veja que aqui na estrutura eu posso trabalhar com subartigos. Então, eu tenho o espaço principal, dentro tem um artigo, e dentro desse artigo eu posso ter vários outros artigos, caso o assunto que você for abordar ali for mais denso e precisar dessa separação ali, como se fossem tópicos, né? Então aqui eu imaginei um exemplo de um caso de uso para uma equipe de suporte, né? Que ele vai ter um artigo sobre níveis de SLA e de perguntas frequentes. Então aqui eu coloquei um exemplo, né? Aqui você pode ver que eu posso colocar tabelas, eu posso colocar tópicos, né? E aqui eu coloquei uma parte de níveis de SLA, então ele vai definir níveis de prioridade, tempo de primeira resposta e tempo para solução, de acordo aqui com a prioridade. Daí aqui eu criei um tópico com mais explicações sobre cada critério aqui de prioridade. Aí por ser um tópico eu posso aqui recolher ou colocar mais opções aqui. Aí dentro dessa parte dos subtópicos, se for preciso, você pode aqui colocar uma explicação mais detalhada, né? Então, digamos aqui que você tenha níveis de SLA, nível 1, nível 2, nível 3, aí você vai colocando aqui a tua orientação. Aí aqui eu posso ter várias opções aqui de texto, né? Então, por exemplo, eu vou limpar isso aqui que eu criei. Eu posso trabalhar aqui com tópicos, né? Que ele fica semelhante a esse que eu criei anteriormente. Eu posso colocar o texto em negrito. Eu posso colocar aqui ele em itálico. Eu tenho como sublinhá-lo. Eu consigo deixar ele riscado e eu posso mesclar aqui as formatações. Se você, por exemplo, for colocar aqui um código, ele já fica destacado dessa forma aqui. Se precisar colocar como uma citação, ele fica nessa visualização aqui. Vou colocar no modo claro para facilitar a visualização. Ele pode ficar nessa forma aqui de bloco de código também, caso você for fazer algo mais voltado para a parte de TI. Tem aqui um outro exemplo, um ponto de destaque, né? Então, de repente, ali na tua explicação você vai fazer
Um ponto que merece destaque, então você pode colocar aqui marcado em azul, com um chequezinho em verde, ou em vermelho, caso for falar sobre algum erro, ou marcar aqui com uma estrelinha. Aqui você pode também colocar um texto embaixo, né, como se fosse uma nota de rodapé, ou aqui dessa outra forma. Aí aqui também tem a formatação de texto, né, deixar mais para o lado, centralizado para um outro, ou colocar aqui dessa forma. Você pode colocar separadores, né, então, por exemplo, aqui uma linha horizontal para separar uma ideia da outra. Eu posso colocar listas, né, então, por exemplo, tópico 1. Aí eu posso colocar aqui uma lista, seja aqui nessas bolinhas, né, esses marcadores. Aí ele fica dessa forma aqui. Ou eu posso colocar eles também como números, ou como checklist, né? Daí eu vou clicando aqui para marcar caso seja o caso. Aqui eu posso colocar tanto a cor aqui do meu texto, né? Então, por exemplo, aqui a cor coloquei verde, quanto aqui do fundo do texto. Então, por exemplo, laranja. Aí ele ficou dessa cor aqui. Aqui também eu posso anexar seja um link para um vídeo. Eu posso... Aí você pode colocar aqui um link, né? Eu posso colocar uma tabela aqui com as opções, né? Então, aí ele vai colocando dessa forma. Aí você pode mexer aqui com a tabela do jeito que você precisar. Dá para colocar um arquivo. Eu posso colocar inclusive dentro da tabela, né? Eu posso colocar aqui um arquivo qualquer que eu tenho aqui no meu computador. Puxar aqui algum. Aí ele fica exibido aqui dessa forma. Eu posso colocar uma imagem também, ou carregar um vídeo, tudo aqui diretamente do computador. Aí ele fica aqui exibido dentro da minha base de conhecimento. Aí você pode aqui dentro de cada artigo fazer as permissões de acesso referentes àquele artigo específico, porque a permissão de acesso que eu demonstrei lá no começo do vídeo é uma permissão geral, né, para toda a base de conhecimento. Já esse aqui é para aquele artigo em específico, então você pode colocar aqui quem vai poder editar e quem vai poder visualizar esse artigo em específico. Aí você salva aqui e a pessoa já vai poder mexer nesse artigo em específico. Aí você vai acessando aqui e vai construindo a tua base de conhecimento. Eu tenho até um exemplo aqui de perguntas frequentes, né? Que aí eu tenho um tópico aqui, como criar um campo personalizado. Coloquei algumas orientações aqui em tópicos, uma imagem ilustrativa ali do Helpdesk do Bitrix. Um outro tópico, como conectar e-mail Bitrix, que eu anexei em vídeo aqui no meu computador. Eu posso tocar ele aqui e ele vai mostrar tudo como pode ser feito. Aí se eu precisar arquivar aqui, por exemplo, eu vou mover aqui para o arquivo e ele já não fica mais disponível aqui na estrutura da minha base de conhecimento. Aí ele fica aqui, ó. Aí eu posso restaurar aqui se eu quiser. E se for o caso, conforme a tua base for crescendo, você pode pesquisar por artigos específicos. Então, por exemplo, perguntas frequentes. Aí ele vai trazer o resultado aqui no caso. Aqui no caso ele não apareceu porque eu acabei de arquivar, mas ele vai aparecer as que estiverem disponíveis. Então é bom ter esse cuidado, né? O que estiver arquivado não vai aparecer, seja por pesquisa, seja procurando por aqui. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado da base de conhecimento. Ela é uma edição bastante importante, né, para você ali conseguir gerenciar os seus processos internos, né? De repente ali alguém que entrou novo na empresa e quando for fazer um onboarding orientativo você já tem o material pronto. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários e até o próximo vídeo.